Você já reparou que primeiro precisa vir alguém no mercado que basicamente é taxado como louco, revolucionário, e que algumas pessoas sentem que essa vertente, essa ideia, esse conceito é verdadeiro, mas que às vezes ficam com receio de levantar essa bandeira porque é algo ainda não tão aceito no mercado. E logo depois a ciência vem e consegue trazer e traduzir algumas informações que esse cara estava falando, né? Então, Bruce Lipton foi um desses caras que fala sobre a biologia da crença. Ele tem um livro incrível, mas que dentro do mundo corporativo, dentro das visões de mundo, é um cara que não foi tão bem aceito como Joe Dispenza. É claro que Joe traz as informações de uma maneira muito mais profunda, e quando a gente olha para o histórico dessa primeira pessoa que eu comentei, não tinha nada. Ele estava literalmente abrindo muitas das coisas que ele trouxe como experiências dele dentro do livro. E quando a gente olha para a história do Joe, a gente vê também muito isso, mas a gente vê, além disso, validações da neurociência. É que nesse momento a gente está um pouco mais avançado. E basicamente, no meu ponto de vista, eu vejo que a neurociência está confirmando o que a filosofia já vem falando há muito tempo. E é muito importante a gente falar sobre a filosofia, né? A filosofia é um conhecimento não aplicado, é uma ideia sobre algo, né? Um gestar algo. E aí, quando a gente tem evidências científicas, isso de fato é comprovado. E a gente tem os dois perfis de pessoa no mundo, né? Aquele perfil de pessoa que é cético e que só acredita se a ciência comprovar, e a gente tem aquele perfil de pessoa que é um pouco mais maleável, que sim, precisa de evidências, é importante para essa pessoa ter essas evidências, claro, mas é uma pessoa que permite ter uma visão mais a longo prazo, ter uma visão um pouco diferenciada das coisas. Então, essa pessoa tem uma tendência a sofrer menos, porque a ciência é maravilhosa, e a gente tem que sim buscar comprovar as coisas, porque senão fica uma coisa muito solta, né? O que é cientificamente comprovado? É aquilo que, mais do que um único cientista tenha feito com um grupo de pessoas, consegue chegar na mesma questão. Então, é claro que a gente precisa de validação, porque dentro da nossa realidade, pessoas que não trabalham com isso, ficar aplicando possibilidades, a gente não tem tempo, a gente tá com a cabeça em outras coisas, tendo que trabalhar, levar o filho no colégio, pagar conta, e a gente não pode ficar nessas loucuras de psicologia. Mas para as pessoas que estudam isso, são coisas muito importantes de ser testadas, de ser validadas, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente é um pouco mais aberto às possibilidades da vida, a gente permite acessar camadas que muito em breve também serão validadas. Esse é meu ponto de vista com relação a essa questão, e eu gosto muito de mencionar sobre esses caras que para mim são visionários, são caras que estão trazendo muita informação, e são caras de fora, mas a gente tem também brasileiros que são muito pioneiros aí, e também trazendo informações de questões, né, de fora. Eu mesmo, os meus mentores, basicamente, eles seguem esses preceitos do Joe Dispenza e neurociência. Eu tenho uma mentora incrível, que ela fala muito sobre a neurociência do afeto, então a gente precisa estar cercado de pessoas que tragam pra gente uma visão mais ampla, porque a nossa tendência é ter uma visão limitada das coisas, porque a gente vive baseado nas nossas experiências do passado. Então, a gente precisa dar espaço, e aí esse espaço, como é que ele acontece? Quando a gente pausa, quando a gente permite ficar em silêncio, para que a gente possa acessar de fato uma voz quase invisível, quase inaudível, que é esse processo da nossa criação. E é exatamente sobre isso que eu vou falar no workshop que eu vou fazer no dia 15, próxima quinta-feira. E se esse tema, né, de você reduzir esses ruídos na nossa mente
e aprofundar mais o nosso processo de intuição é a tua praia, é algo que você vem buscando e que você quer, de repente, aprofundar mais esse ano, eu faço esse convite para você. Eu vou deixar o link aqui embaixo e vai ser um workshop de muita mão na massa. Eu quero trazer conceitos de autores que eu venho me aprofundando, mas também todo o meu estudo em pós-graduação, que eu tenho muita teoria e eu tô querendo aplicar isso com você. Então vai ser, claro, conteúdo científico, a gente vai conversar bastante sobre cortisol, sobre o estresse, sobre o quanto o estado automático acaba deixando a gente, né, a rotina, o dia a dia, e como a gente faz para entrar em flow, para a gente conseguir intuir mais, ser mais criativo e mais autêntico. Porque hoje as redes sociais são maravilhosas, elas nos permitem diminuir muito o nosso tempo de trabalho, né? Facilita o nosso entendimento, as nossas buscas. Porém, não sei para você como é que tá quando você abre o teu feed, falando mais de Instagram, né? Tá tudo igual. As pessoas estão num copia e cola. Então, quando você não tem, e agora eu não tô falando daquela autenticidade padrão que vem sendo dita há muito tempo, mas aquela autenticidade capaz de sim usar a rede social, usar chat sim, usar a inteligência artificial sim, porque ela é válida, não é para abolir isso, mas com maestria, no ponto onde você bate o olho e fala, não, esse jeito aqui não é o jeito que eu quero, vamos moldar isso aqui, criar prompts para que cada vez fique mais parecido com a tua busca, com o teu processo, né? Ou enfim, se você só estuda, você não trabalha com isso, mas para que realmente a gente consiga usar das tecnologias, mas conseguindo lapidar. A gente vai perdendo um pouco a capacidade, vai ficando tudo tão prático que às vezes a gente esquece. Então eu quero te relembrar coisas importantes, fazer um exercício prático e te dar ferramentas para que você saia desse workshop com informações relevantes para o teu dia a dia. Esse ano eu fiquei alguns dias off entre Natal e Ano Novo, não entrei muito em rede social, fiz realmente um momento de limpeza mesmo, sabe, de tanta informação e conversei muito com Deus, assim, eu não sou religiosa, não tenho uma religião específica, né, mas acredito em Deus, faço as minhas orações e conversando com ele, né, da minha maneira, perguntei para ele o que ele queria de mim esse ano, né, o que eu deveria fazer para conseguir chegar até as pessoas, porque toda essa minha busca é uma busca muito importante para mim como pessoa e tem me ajudado de uma maneira intensa. Só que ficar com tudo isso só para mim não é o que eu quero. Eu quero poder dividir, eu quero poder contribuir mais na vida das pessoas. Hoje eu contribuo na vida dos meus pacientes, atendo eles, mas eu quero mais, sabe? Eu quero poder realmente pegar na mão dessa pessoa e deixá-la bem. Porque eu percebo também muito dentro dos processos tradicionais, é que enquanto a gente está com o paciente, as coisas ficam redondas. Às vezes ele volta para o mundo dele e ele se perde de novo, porque o ambiente acaba puxando isso. Então, eu percebi que Deus queria que eu formulasse algo diferenciado. E aí veio essa história. Eu vou fazer um workshop para começar, para entender, né, ver como as pessoas vão aceitar isso também, porque é algo diferente do que eu estava trazendo, né? Estava vendendo sessões terapêuticas. E a ideia é que esse workshop traga um pouco essa visão diferenciada da minha proposta para 2026. Tô sentindo também que as pessoas, elas estão muito bem informadas, pelo menos as pessoas que chegam até mim, não são pessoas leigas, são pessoas que têm conhecimento, mas que por alguma razão, esse conhecimento, ao invés de estar ajudando, está travando. Então, a minha intenção é colaborar mesmo, sabe, com esse processo, apoiar essas pessoas, apoiar pessoas que desejam, né, desejam esse crescimento, esse direcionamento, porque de verdade, estudando profundamente a mente humana, sim, ela é complexa, mas mais do que isso, ela é fascinante, se a gente souber usar, tanto para o mal, de se perder no meio do pensamento e enlouquecer, como conseguir utilizar dela da melhor forma possível. E
Às vezes a gente só precisa de um direcionamento. Às vezes a gente precisa silenciar um pouco mais para conseguir escutar mais a nossa voz, a nossa intuição. Porque o mundo é muito barulhento. E é claro que é legal, a gente não pode simplesmente ficar alienado, né? A gente precisa saber das coisas, estar por dentro do que está acontecendo. Mas se a gente fica só no mundo externo, a gente, de verdade, meu ponto de vista, é que a gente não chega a lugar nenhum do que a gente vai fazer aqui na Terra. Porque nós viemos fazer alguma coisa aqui. Isso aqui não pode ser só um sonho, isso aqui é real, isso aqui está acontecendo e a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Todo dia é um dia novo, um dia onde a gente vai precisar muitas vezes nos recitar e reiniciar para conseguir chegar nesse objetivo. Talvez a gente não saiba desse objetivo porque a busca, o trajeto é mais importante do que a chegada. Filosofando agora aqui um pouco, mas é muito sobre isso que eu penso. Eu acredito que é complexo estar aqui, mas esse é o desafio. Para a gente, de fato, todo dia entender um pouquinho qual que é o nosso norte. Mas a gente precisa estar bem, porque senão a gente atrapalha a nossa vida, não, no sentido de que a gente não encaixa, não fica redondo, e às vezes as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, vamos procurar ser pessoas melhores nesse ano que está começando. Esse é um ano de energia 1, para quem gosta de numerologia, né? A gente saiu de um ano turbulento, de ano 9, desafiador, e a gente entra em um ano de semeadura. Por que não semear coisas positivas, melhorar sua inteligência emocional, entender um pouco mais sobre o seu sistema nervoso, compreender mais sobre você, para que as outras áreas da sua vida fluam de maneira melhor. Vai fazer com que você tenha relacionamentos melhores, vai fazer com que você tenha uma compreensão de mundo melhor, vai fazer com que o seu financeiro também melhore. Tudo entra no eixo quando a gente entra. Um beijo.